enquanto a mocidade estuda Filipenses, nós estudamos Colossenses. Então, abra sua Bíblia em Colossenses. Já há algumas semanas, nós estamos nos esforçando para compreender o ensino de Colossenses. Chegamos ao capítulo 3, então abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Colossenses, capítulo 3. Hoje eu vou ler versos 5 a 9. Colossenses 3, 5 a 9. Eu lerei e você acompanhará aí silenciosamente. Diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Até aí, verso 9, permaneça com a sua Bíblia aberta. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós somos gratos pela bendita oportunidade de nos debruçarmos sobre o texto sagrado. Dá-nos a graça da compreensão clara do sentido dessa passagem. Dá-nos a graça de acolher este ensino no nosso coração. Porque só acolhendo isso no nosso coração é que seremos transformados por Tua palavra. Portanto, ajuda-nos a sermos mais do que simplesmente ouvintes. Ajuda-nos a sermos praticantes da palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós já vimos que Paulo escreveu essa carta quando ele recebeu a visita de Epáfras e, por meio de Epáfras, tomou conhecimento de como as coisas estavam indo lá na igreja dos Colossenses. Paulo soube que um falso ensino estava sendo disseminado lá na igreja dos Colossenses. Paulo, então, tomou a iniciativa de escrever essa carta para proteger a igreja deste falso ensino. Eu já disse a vocês que esse falso ensino era um mix de práticas e de crenças procedentes de várias fontes. Um pouco de judaísmo, um pouco de misticismo pagão, um pouco de platonismo e etc. Então, deixe-me aqui situar você no ponto em que nós estamos. Notem que o verso 5 da nossa passagem diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, eu quero chamar a atenção para a conjunção pois. Fazei,
portanto, morrer a natureza terrena de vocês. Portanto, fazei morrer a natureza terrena de vocês. Esse portanto significa que o que Paulo vai dizer agora está conectado com o que ele vinha dizendo antes. Ele disse um punhado de coisas e diz, portanto, vocês devem fazer morrer a natureza terrena de vocês. Então esse pois aí é um termo de ligação com o que Paulo vinha dizendo antes. Então é bom que a gente se situe. É bom que a gente relembre daquilo que Paulo vinha dizendo antes, para a gente entender o que ele vai dizer agora. Então vejam bem, no capítulo 2, o que Paulo vinha fazendo no capítulo 2, final do capítulo 2? Paulo vinha criticando o rigor ascético como uma proposta de aperfeiçoamento cristão. Final do capítulo 2. Esse é o ponto de Paulo. Ele está criticando o rigor ascético como uma proposta de aperfeiçoamento cristão. Certamente o rigor ascético era a proposta dos falsos mestres. Então, Paulo está dizendo que o rigor ascético não é o caminho do aperfeiçoamento cristão. Aí depois, no capítulo 3, depois de dizer o que não é o caminho, o rigor ascético não é o caminho, no capítulo 3, aí no início do capítulo 3, ele começa a apresentar uma alternativa cristã, não é? Ele começa a apresentar o caminho cristão para o aperfeiçoamento espiritual, para a busca do aperfeiçoamento espiritual, e ele deixa claro aí que a proposta cristã, a alternativa cristã, é baseada na nossa união com Cristo. Ele começa dizendo aí, portanto, verso 3, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque você morreu em união com Cristo. A sua vida está oculta juntamente com Cristo. Então, a proposta de aperfeiçoamento que Paulo apresenta aí, qual é? Pensar nas coisas lá do alto, focar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E qual é a base dessa proposta? Por que razão eu tenho que focar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra? Porque você está unido a Cristo. Você morreu com Cristo. Você ressuscitou com Cristo. Você não é mais parte da velha criação, tendo morrido com Cristo. Tendo ressuscitado com Ele, você é parte da nova criação. Então você tem que viver em função do novo e não em função do velho. Você não deve focar na velha criação. Você deve focar na nova criação. Já vimos isso e você certamente está se lembrando desta aula no domingo passado. Agora, a partir do verso 5, que é o nosso texto de hoje, Paulo vai explicar melhor o que significa focar nas coisas lá do alto. O que significa buscar as coisas do alto. O que significa pensar nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Ele vai explicar isso melhor. O que significa isso, Paulo? Ok, está mandando eu focar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Você está dizendo que eu devo viver em função do novo e não em função do velho.
Mas o que é isso, Paulo? Explica isso melhor. Então, agora, a partir do verso 5, ele vai explicar o que significa isso na prática. O que significa, na prática, viver em função do novo e não em função do velho. Viver em função das coisas do alto e não em função das coisas da terra. Então, Paulo agora vai explicar isso de maneira bem prática. Como é que eu foco nas coisas do alto, Paulo? Como é que eu vivo em função das coisas lá do alto? Como é que eu foco nas coisas do alto? Aí Paulo vai explicar, verso 5. Fazei, portanto, ou fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, para viver em função do novo, para viver em função das coisas do alto, eu tenho que fazer morrer a minha natureza terrena. Irmãos, prestem bem atenção, parece que Paulo está se contradizendo aqui. Olha o verso 3. Verso 3. O que Paulo diz no verso 3? Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, no verso 3, Paulo diz que você morreu. Paulo diz aos seus leitores que eles morreram. Porque morrestes. Vocês, por causa da união de vocês com Cristo, vocês já morreram. Quando Cristo foi crucificado, vocês foram crucificados em união com Ele. Quando Cristo foi sepultado, vocês foram sepultados em união com Ele. Então, verso 3, Paulo faz essa afirmação: vocês morreram. Agora, quando ele chega no verso 5, ele dá uma ordem: façam morrer a vossa natureza terrena. Não é? Ele diz aí no verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Espera aí, Paulo, como é que é isso? Você disse que eu já morri, agora está dizendo que eu tenho que fazer morrer? Eu morri ou não morri? Não é? Então, parece que Paulo está se contradizendo aqui. Mas Paulo não está se contradizendo, eu vou explicar isso. Como é que é isso? Eu morri e ao mesmo tempo eu tenho que morrer? Porque morrestes com Cristo, fazei morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, preste bem atenção. Isso é muitíssimo importante para você entender a natureza da vida cristã. Aqui está aquela combinação, eu já falei disso para vocês e repito, aqui está aquela combinação do indicativo e do imperativo do Evangelho. Você certamente sabe que o modo indicativo do verbo, o modo verbal indicativo, ele é usado para constatar um fato, para fazer uma afirmação. E o modo imperativo do verbo é usado para dar uma ordem. Vocês sabem disso. Então, indicativo. As janelas estão abertas. Esse é o verbo no indicativo. Eu estou fazendo uma constatação. Agora eu vou mudar o modo do verbo. Abram as janelas. Agora eu estou dando uma ordem. Essa é a diferença entre o indicativo e o imperativo do verbo. Então preste atenção. No verso 3, o modo verbal é indicativo. Morrestes com Cristo.
Ele está fazendo uma constatação, é um fato. No verso 5, o modo verbal é imperativo, ele está dando uma ordem. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Então, irmãos, entender isso é muito importante, porque entender isso significa entender a dinâmica da vida cristã. Significa entender que a vida cristã funciona com base naquilo que Deus fez e não com base naquilo que nós fazemos. Antes de dar a ordem, fazei morrer a vossa natureza terrena, Paulo usa o indicativo. Vocês morreram com Cristo. Deus uniu vocês a Cristo. Deus matou a velha criação na cruz. Deus julgou a velha criação pecaminosa na cruz. Vocês, parte desta criação velha, estando unidos a Cristo, vocês já foram julgados, condenados e mortos. Deus fez isso. Agora, em resposta ao que Deus fez, a vida cristã é responsiva. Em resposta ao que Deus fez, o que você tem que fazer? Fazer morrer a sua natureza terrena. Focar no novo e não no velho. Isso é muito importante porque eu tenho o receio. Eu tenho uma suspeita que muita gente acha que a vida cristã funciona com base no que eu faço. Isso é legalismo. A vida cristã não funciona com base na minha ação, embora eu seja ativo. Eu tenho que responder ao que Deus fez. Eu sou ativo na vida cristã. Eu sou chamado a desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Mas a vida cristã não funciona com base naquilo que você faz. A vida cristã não funciona com base na sua ação. A vida cristã funciona com base na ação de Deus. Está claro isso para você? Irmãos, isto é muitíssimo, muitíssimo importante. Não tem como exagerar a importância de entender isso. A vida cristã não funciona com base na nossa ação. Pois não, Jurandir? A dinâmica da vida cristã não é algo que eu faço na minha própria força. Eu tenho falado de vivificação como resultado da união com Cristo nas quartas-feiras. Eu falei quarta-feira passada. Então, a vida cristã não é outra coisa senão o fluir da vida de Cristo em mim. Por causa da minha união com Cristo, a vida de Cristo flui para mim. É disso que Paulo está dizendo, quando ele diz que a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, é a vida de Cristo em mim. Está correto? Então, preste bem atenção, voltando aqui. Agora você entendeu, até agora, o que eu fiz é
desfazer aquela ideia de que Paulo esteja se contradizendo. Não está se contradizendo. Está correto. Tem sempre o indicativo e depois vem o imperativo. A vida cristã funciona assim. É sempre com base em algo que Deus fez. O indicativo diz o que Deus fez. E o imperativo diz o que você tem que fazer com base naquilo que Deus fez, não é? Então, a vida cristã, ou seja, a força para se viver a vida cristã, ela é extraída da nossa união com Cristo. É isso que significa viver pela fé em Cristo. É isso que significa permanecer em Cristo. Porque eu estou unido a Cristo pela fé. Então, a vida que agora vivo, diz Paulo, eu vivo pela fé. Estando conectado a Cristo pela fé, eu extraio dele a força e os recursos necessários para viver em novidade de vida. Lembra da videira e do ramo? Se não tiver conectado a ele, a videira, eu não recebo a seiva, os recursos para produzir o fruto do Espírito, para viver em novidade de vida. Então, você vive a vida cristã por causa da sua união com... Você deriva dele a força necessária. Isso é muito importante. Por quê? Não é uma questão de força de vontade. Não é uma questão de trincar os dentes e falar, agora eu consigo. Não. É uma questão de permanecer em Cristo. É uma questão de extrair de Cristo a força. É uma questão de crer em Cristo. Perceba? Não é uma questão de força de vontade. É uma questão de viver pela fé e não pela força de vontade. É isso que Paulo está dizendo. Essa vida que agora vivo, eu não vivo com base na minha força de vontade. Paulo diz, eu vivo com base na fé em Cristo. Paulo escrevendo aos Gálatas. Eu estou dizendo que você é inativo? Eu disse na quarta-feira que eu não estou ensinando o quietismo, lembra? Você é ativo, você age, mas você age responsivamente. Você age em resposta ao que Deus fez. Entendeu a relação indicativo e imperativo? O legalismo acha que é uma questão de força de vontade. Aí anda da lei, né? É só aumentar o número, faça isso, faça isso. A vida cristã funciona com base naquilo que você faz. Então faça isso, não faça aquilo. Calma, não é isso. A vida cristã não funciona com base na minha ação. Ela funciona com base na ação de Deus. Entendeu? Eu não baseio a minha vida cristã no que eu faço. Eu baseio a minha vida cristã no que Deus fez. Irmãos, isso é libertador. Qual é a sensação que você tem quando você pisa na bola? É de que tudo acabou. A minha vida cristã foi para o brejo. Acabou tudo. Por que você reage assim? Porque você está funcionando com base no seu desempenho, com base no que você faz e não com base no que Deus fez. Acabou não, o que Deus fez está feito. Entendeu? Isso é libertador, isso é prático demais. É prático demais.
É muito prático entender a sua união com Cristo. Isso é evangelho, isso é boa notícia. Dizer que eu tenho que fazer um punhado de coisas por força de vontade, isso não é boa notícia, não. Porque quando eu vou tentar fazer isso na prática, não funciona. É igual subir uma escada rolante de trás para frente, eu estou 2 passos para cima, ela me joga 2 passos para trás, e eu não saio do lugar. É desalentador essa vida cristã. Mas o Evangelho é a boa nova de que a vida cristã não funciona com base na força de vontade humana, não funciona com base na ação humana. A vida cristã funciona com base na ação de Deus. Isso é boa notícia. Isso é boa nova. Tem esperança para pecadores fracos e fracassados, como você e eu. Irmãos, isso enche o coração de entusiasmo, de alegria pelo eu. Tem crente desanimado, cabisbaixo com a vida cristã, porque não entendeu o Evangelho. Tem gente que diz, eu tentei ser crente e não consegui. Tentou nada, você tentou legalismo. Você não conheceu o cristianismo. Você conhece é legalismo. É isso que você conhece. Ensinaram para você errado. Entendeu a importância disso? Então é isso que Paulo está dizendo. Verso 3, indicativo. Verso 5, imperativo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então você extrai forças para viver a vida cristã da sua união com Cristo. É isso que significa viver pela fé. É desta união que vem a força para viver a vida cristã. Ou seja, Deus diz algo e você acredita. É daí que vem, Deus diz algo. O que Deus diz? Matei você. Você, aquela velha natureza, aquele velho homem, aquele ser humano miserável, escravo do pecado que a sua mãe colocou no mundo, aquele eu matei. Eu uni você a Cristo e lá no Calvário eu já julguei você e condenei você. Essa é a palavra de Deus. Pergunta é, você acredita nisso? Se você acredita, se você tem fé nisso, você vai responder de uma maneira. Se você não acredita nisso, você vai responder de outra maneira. Isso é viver pela fé na palavra de Deus. Entendeu? Então, não é uma questão simplesmente de fazer mais força, de ter mais força de vontade. É uma questão de confiar, de crer. Deixe-me tentar ilustrar isso para vocês. Lembram que lá em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, Jesus curou um homem no dia de sábado, escandalizou o pessoal lá. O homem tinha uma mão mirrada. E aí Jesus olhou para ele, está lá o homem com a mão mirrada, e Jesus falou, levanta a sua mão, erga a sua mão. Bom, ele podia dizer, está me tirando, né? Está zoando, erga minha mão. Minha mão é uma mão mirrada, a mão aleijada. Eu não consigo erguer a minha mão. Mas o que Jesus está fazendo? Jesus está falando, é a palavra de Deus. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Haja luz, não é assim na criação? Então, é a palavra de Deus. Jesus está dizendo o seguinte, olha, sua mão está curada. É isso que Jesus está dizendo. Pode erguer, ela está curada. Aí ele olhava assim, estou vendo não, estou vendo não. Aquele homem poderia muito bem dizer, não vou nem tentar, vou nem tentar. O que é isso? Incredulidade diante da palavra de Deus. Ele simplesmente não creu. Ele não acreditou. Ele não admitiu.
e não responderia, se fosse o caso, não foi esse o caso, e não responderia de maneira adequada. O que ia acontecer? Continua com a mão mirrada, por incredulidade. Mas nesse caso, lá em Cafarnaum, a Bíblia diz que o homem acreditou na palavra de Jesus. Jesus falou, você está curado? Ele admitiu isso, acreditou nisso, ergueu a mão e fez o que ele não poderia fazer por si mesmo. Ele fez, foi força de vontade? Foi esforço próprio? Não. Ele fez pela fé na palavra de Deus. É assim que se vive a vida cristã. Pela fé na palavra de Deus. Então Deus diz, você está unido a Cristo, eu matei você, você morreu. Ou você acredita nisso e reage de maneira adequada, e passa a focar no novo, e abandonar o velho, ou você não acredita e continua vivendo uma velha vida. Se você continua vivendo uma velha vida, é sinal de quê? De que você não confiou naquilo que Deus disse, você não acreditou. Então é por isso que você continua vivendo como velha criatura. Esqueceu daquilo que você é ou não. Lembra que Pedro falou? É cego, míope, ou está esquecido do que Deus fez. Falei isso na quarta-feira. É a mesma coisa aqui. Entendeu? Outro exemplo disto. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos, liderados por Pedro, voltaram à velha vida de pescaria. Pedro falou, eu vou pescar. E a turma falou, eu vou com você, cara. Sonho acabou, né? Mataram o Senhor, o sonho acabou. Então vamos voltar à velha vida, vamos pescar. E bateram a noite toda lá no mar de Tiberíades. Nada de peixe. Dia amanhecendo, aquele lusco-fusco assim, um sujeito lá da praia grita, e aí? Como é que foi aí a pescaria? Muito peixe aí hoje? Meio assim escuro, eles não reconheceram o Senhor, já ressuscitado. Isso é nada, rapaz, está ruim. O mar não está para peixe hoje não. Batemos a noite inteira aqui, nada. E o sujeito falou assim, lança a rede do lado direito do barco, lado direito. Vocês conhecem a história, né? Eles poderiam dizer assim, lado direito, já lançamos lado direito, lado esquerdo, atrás, na frente. E quem esse cara acha que ele é? Nós somos pescadores que há anos conhecem isso aqui como a palma da mão. Será que esse cara acha que entende de pesca melhor do que a gente? Mas, com base naquela palavra, eles acreditaram naquela palavra, lançaram a rede. E quase que o barco afunda. E alguém disse, Pedro, é o Senhor, ele está vivo. Lembram da história? Pedro nadou, foi lá para a praia. Jesus já tinha preparado lá uma fogueirinha para comer um peixe assado e restaurar o Pedro, não é? Pedro, covarde, negou a Cristo, e Jesus fez aquelas perguntas, Pedro, você me ama? Lembra? Restauração de um caído. Preste bem atenção, então, no que o meu ponto aqui é o seguinte. Meu ponto é, aqueles pescadores poderiam simplesmente, por incredulidade na palavra do Senhor, por falta de fé, dizer, não vou lançar a rede de jeito nenhum, eu vou embora para casa descansar, cara. Bati a noite inteira aqui,
lançar a rede. Não tem peixe aqui. Hoje não sei o que aconteceu, deu um problema aí. Mas o fato é que eles, pela fé naquela palavra, a despeito de toda a experiência inútil da noite, experiência desalentadora, frustrante, eles lançaram a rede e vocês sabem do resultado. Então, veja bem, embora você, assim como aquele homem da mão ressequida não podia ver a cura, embora os pescadores tivessem tido uma experiência frustrante a noite toda, eles creram, eles foram crentes, não foram incrédulos. Admitiram a veracidade da palavra do Senhor e agiram de maneira adequada. Então não é uma questão de esforçar-se mais. Esforço eles tinham tido a noite toda, não é? É uma questão de crer. Crer somente. Repito, crer implica agir. Entendeu? Agir. Tem um elemento cognitivo, você tem que ter informações, tem que ter a palavra. Eu uni vocês a Cristo, meu Filho amado. Eu exterminei vocês como velha criação, juntamente com toda aquela criação lá na cruz. Ao terceiro dia, uma nova criação veio à existência pela ressurreição de Cristo. Portanto, agora, estando em Cristo, unido na sua morte e na sua ressurreição, vocês são novas criaturas, nova criação. Essa é a palavra. Você acredita nisso? Você confia nisso? Então você tem que saber, admitir que isso é verdade. Às vezes eu olho para mim e falo, mas espera aí, parece que não sou tão novo assim, não. Às vezes eu ajo de maneira tão mesquinha, tão vergonhosa, tão feia. Eu acho que o velho Paulo não foi crucificado, não. Acho que ele está por aí. Deus fala, foi. Você está duvidando da minha palavra, rapaz? E aí eu tenho que agir de acordo, mesmo que eu olhe para a minha mão e esteja ressequida ainda. Eu tenho que, pela fé no que Deus diz, começar a agir em novidade de vida. É assim que eu recebo forças, poder, habilidade para viver em novidade de vida. É assim que eu recebo forças para fazer aquilo que eu não poderia fazer se não tivesse unido a Cristo. Como é que você recebe força? Pela fé em Jesus. A vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé em Jesus Cristo. Permanecei em mim, Jesus falou. Permaneçam em mim, continue crendo. E vocês poderão dar o fruto que não dariam se tivesse separado de mim. Entende quando eu digo que não é uma questão de esforço ou de força de vontade? Então, muito crente acha que é uma questão de força de vontade. E frustração, lágrimas, decepção, acha que a vida acabou, porque está vivendo uma vida cristã com base na ação sua e não com base na ação de Deus. Você é nova criatura. Isso é indicativo. Preste atenção, isso não é ordem. Deus não está dizendo para você tornar-se algo que você não é. Não! É Ele que torna você algo que você não era antes.
Não é esforçar-se para ser algo. É Deus que me fez nova criatura. Agora, Ele não manda eu me esforçar para ser uma nova. Ele manda eu viver de modo coerente, consistente com o que Ele fez. Entendeu? Não é me esforçar para ser o que eu não sou. É ser o que eu sou. Entendeu? Não é assim que quando você fala, por exemplo, com um adulto, o cara tem 30, 40 anos e começa a agir como criança, não é? Aí você fala assim, seja homem, rapaz. Haja como adulto. Você não está mandando ele se tornar adulto. Ele já é. Você só está mandando ele agir de acordo com aquilo que ele é. Entendeu? Quando você fala para você, seja homem, tem 30 anos agindo como menino, você não está dizendo para ele se tornar algo. Só está dizendo para ele ser aquilo que ele é. É assim quando a Bíblia diz, fazei morrer a natureza terrena. Não está mandando você se tornar algo que você não é. Está mandando você viver de acordo com aquilo que Deus já fez. Você não está sozinho. É viver de maneira natural, é de acordo com aquilo que você é. Um adulto que começa a viver como adulto, ele não está sendo antinatural. O natural é que um adulto se comporte como adulto, não é? O antinatural é que um adulto se comporte como criança. Aí é antinatural, aí tá. Não é uma resposta adequada. A resposta adequada é passar a viver em novidade de vida. Está claro isso? O que Deus fez e o que nós temos que fazer, por que fazer, qual é a base da dinâmica da vida cristã, não é? Às vezes, o cara na mão ressequida podia olhar e dizer, não está dizendo que está curado, mas pelo que eu estou vendo aqui, não estou curado, não. Ele falou, você já é, Deus fala com você já é nova criatura. Você vai falar, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que não está, não. É que a sua vida está oculta em Cristo. Essa nova vida está oculta. Às vezes está oculta até para você. Quando Cristo se manifestar, aí você vai ver quem você é de fato. Aí você vai manifestar-se com Ele em glória. Eu sei que a glória está bastante ofuscada na sua vida. Às vezes você pisa na bola de maneira tão feia. E fica tão desanimado. Sei que pode parecer que a mão continua ressequida, mas Jesus falou que ela não é mais mão ressequida. Jesus falou que você é nova criatura. Ou você crê nisso e recebe forças para viver como nova criatura, ou você vai ser incrédulo e continua com a mão mirrada, a vida cristã mirrada. Entendeu? Não é uma questão de esforço, mas é uma questão de crer. Muito bem. Gastei muito tempo só com esse pedacinho aí para mostrar a relação entre o verso 3 e o 5. Mas, irmãos, isso é tão importante. Isso é tão importante. Eu estou convencido de que muita da nossa vida cristã mudará na hora que a gente começar a entender isso. Você vai ter mais alegria, mais força, mais disposição para seguir a Cristo. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Acho que isso é importante demais. Por isso eu estou gastando tempo com isso. Então, depois de dizer que você tem que fazer morrer a sua natureza terrena, porque você já morreu, ou seja, você tem que ser aquilo que você é, então, aquilo que Cristo diz que você é, né? Ou você acredita em Cristo ou não acredita. Aí, no final do verso 5, ele vai explicar o que significa fazer morrer a natureza terrena. O que significa fazer morrer a natureza terrena? Final do verso 5. Fazer morrer a natureza terrena significa abster-se de coisas, de práticas, de
posturas, de atitudes que são características da velha criação. Se você está unido a Cristo, você não é mais velha criação. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é nova criação. Você não está mais em Adão, você está em Cristo, segundo Adão, o último Adão. Você não é parte da velha humanidade, você agora é parte da nova humanidade. Portanto, não faz sentido você continuar adotando práticas e posturas características da velha vida. Você tem que abandonar isso. Usando a ilustração do adulto, você não tem mais 10 anos, você tem 30 anos. Portanto, não faz sentido você se comportar como alguém que tem 10. Seja homem. Você precisa deixar essas atitudes infantis. Não combina mais com a sua faixa etária. Passou, você cresceu, cara. Você esqueceu que você cresceu? Para de agir como criança. Para de agir como velha criação. Você agora é nova criação. Esse é o argumento. Tudo com base no que Deus fez. Tudo com base na realidade que está aí. Então você vive com base naquilo que Deus fez. Então, Paulo nomina aí algumas práticas. Ele nomina aí algumas atitudes que são características da velha criação. Quais são essas práticas? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, Paulo está dizendo, essas são práticas, são exemplos de práticas, exemplos de atitudes que são próprias da velha criação. Prostituição aí é a tradução de um termo grego, porneia, de onde vem pornografia no português. Porneia tem um sentido bastante amplo. O que é porneia no grego? Porneia inclui toda prática sexual desordenada, ilícita, ilegítima, não é? Então, é um termo relacionado com práticas sexuais desordenadas, ilegítimas. Preste atenção. Paulo não está aqui condenando o sexo. Eu já disse isso a vocês, que Paulo combateu no final do verso 2, do capítulo 2, aliás, final do capítulo 2, ele combateu o rigor ascético. Os falsos mestres estavam entendendo que o caminho do aperfeiçoamento era abster-se de qualquer desejo ou prazer relacionado com a dimensão física, porque a matéria é má. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que a sexualidade humana é uma coisa ruim. Paulo já disse, escrevendo a Timóteo, que a criação de Deus é boa. A sexualidade humana é parte da estrutura da criação que Deus trouxe à existência, olhou e falou: uau, ficou muito bom. Então Deus disse que a sexualidade humana é coisa boa. O escritor de Hebreus diz que Deus honra o leito sem mácula, digno de honra.
é o leito sem mácula, casamento, o sexo puro. Então, Paulo não está aqui concordando com os falsos mestres. Paulo está falando da desordem que a queda causou na sexualidade. Ele está falando dessa desordem. O problema não é estrutural. O problema é direcional. A estrutura que Deus criou é boa e a sexualidade é parte dessa estrutura. O problema é que por causa da queda, a humanidade dá a essa estrutura uma direção equivocada, errada. E aí vem todas as práticas. Certamente Paulo não está sendo exaustivo aqui, ele levantou algumas características dessa velha criação, e ele começa logo com características, com distorções da sexualidade, não é? É interessante como é que a humanidade alienada de Deus, esse mundo quebrado pelo pecado, é interessante como a sexualidade ocupa um lugar supremo de importância, né? Eu não sei se vocês já perceberam isso. Acho que é o prazer sexual é um dos deuses deste século. É um dos ídolos mais poderosos desse século. E é um dos ídolos que escravizam as pessoas, não é? É escravizador mesmo. E a gente percebe o apelo para a sexualidade é uma coisa de louco, não é? O cara, para vender pneu, ele tem que apelar, tem que fazer um apelo na área da sexualidade, né? Tem que colocar uma mulher seminua lá para vender pneu para ele, né? Já perceberam isso? Como é que há um apelo tremendo? Então, veja bem, eu acho que é por isso, Paulo está mostrando aquelas características, aqueles pontos mais salientes da velha criação, não é? Então, ele fala aí da sexualidade, não é? A prostituição é mais relacionado com prática. Depois ele fala aí, verso 5, depois da prostituição, ele fala de impureza. Esse é um termo também relacionado à sexualidade humana. Impureza aí é uma palavra desse mesmo universo de significado. Tem a ver com desordem da sexualidade. Mas eu acho que a diferença entre o primeiro termo, porneia, e esse aí, é que o primeiro parece apontar mais para a dimensão prática. E impureza aí parece que é um termo que aponta mais para a dimensão subjetiva, para as intenções do coração, não é? Então, essa também é uma característica da velha criação. Então, está aí o termo impureza, as intenções do coração. Depois, Paulo fala de paixão lasciva. Também é um termo relacionado à sexualidade, não é? Seriam desejos eróticos desordenados, tá? Então, o que Paulo está fazendo aqui? Eu estou correndo porque o meu tempo acabou. Planejei até o 9. Veja bem, então Paulo está dizendo, nessa segunda parte aí, ele está mostrando características da velha criação, não é? Para mostrar o que significa fazer morrer a natureza terrena. Paulo termina aí essa lista falando de avareza, não é? Avareza. O que é avareza?
Avareza, apego ao material, apego ao dinheiro, não é? Seria isso. Avareza é alguém extremamente apegado, é aquele apego. E Paulo diz que isso tem uma dimensão religiosa, não é? Ele diz que a avareza é idolatria. Irmãos, eu falei que o sexo é um ídolo terrível, terrível. Mas há um outro ídolo terrível na sociedade contemporânea, que é o dinheiro. O dinheiro é um outro ídolo terrível. Nós vivemos numa sociedade materialista. Consumismo é um problema sério da nossa sociedade contemporânea. A gente acha que a gente existe para consumir. E às vezes consumimos só para aliviar desejos do coração, que são desejos religiosos mesmo. Quando você estiver para baixo assim, triste, passa a mão no cartão de crédito, vai lá para o shopping, toma um banho de lojas, vai se sentir melhor. Não é assim? A gente quer consumir para sentir bem. É só para aquela sensação de poder, não é, de bem-estar que consumir gera em nós. Os analistas apontam um fator assim determinante, que foi a Revolução Industrial, não é? Então, a partir da Revolução Industrial, que a gente passou a produzir bens de consumo, assim, numa velocidade enorme. Não é? Antes a produção era mais artesanal, você tinha que ir lá no alfaiate fazer uma camisa, você tinha que plantar a sua hortinha lá e esperar, não é? Então, você não tinha produção em grande escala, mas com a Revolução Industrial a gente passou a produzir mais do que precisamos consumir. E aí a coisa se inverteu, né? Então agora você não estimula a produção para consumir, mas você estimula o consumo para produzir. Você tem que consumir. Você tem que consumir. Se você não consumir, você é infeliz, você é inferior. Se você não tiver aquele tipo de carro lá, você é pior do que o seu vizinho. Não é? Você vai tendo aquela sensação. Enfim, isso faz do dinheiro um ídolo terrível. O pessoal fica criticando a gente porque a gente vive e morre por causa de Jesus, mas a nossa sociedade vive e morre por causa de dinheiro. Mata, rouba, mente, frauda. Faz coisas. Paulo diz, isso é idolatria, isso é religioso, isso é adoração. Adoração. E às vezes sacrificam no altar desse ídolo família, casamento, filhos, porque quer mais dinheiro. Entendeu? Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está dando uma amostra de práticas, de coisas, de atitudes que são características da velha vida, da velha criação. E considerando que você está unido a Cristo e morreu com Cristo, você tem que fazer morrer essas coisas na sua vida também.
desejos sexuais ilícitos, prazeres ilícitos. Você tem que parar de adorar o dinheiro e viver em função dele. Uma boa pergunta que todo crente devia fazer: se você perder tudo que você tem, você sabe o que pode acontecer. Como é que você vai reagir? Você continua tendo motivo para viver? Ou você dá fim na sua vida? Uma boa pergunta para descobrir onde é que está o seu coração. Você conseguiria viver feliz se você perder tudo que você tem? Pensa nisso, irmão. Você não é velha criação, você é nova criação. Então, o que é fazer morrer a natureza terrena? É mortificar estas práticas e estas atitudes características da velha vida, tá bom? Da velha criação. Ok. Semana que vem a gente retoma ainda. Aí ficamos só no verso 5, hein? Tudo isso no verso 5. Mas a gente retoma. Eu acho que vamos devagarinho, e como bons mineiros, vamos comendo pelas beiradas, tá? Mas esse é o caminho do aperfeiçoamento. Saber que você morreu com Cristo, admitir isso e responder a isso de maneira adequada. Qual é a resposta? De maneira bem prática, comece a fazer morrer a sua natureza terrena. Pois não, Jurandir? Sim, é verdade. Eu me lembro que eu estava em Ipatinga naquela época, eu estava na fila do Banco do Brasil, no centro, e encontrei-me com o reverendo José dos Anjos. E o reverendo José dos Anjos tinha vendido uma casa naqueles dias para comprar outra, e tinha depositado dinheiro e sumiu tudo, ficou só cinquentinha lá. E aí mas eu me lembro que ele falou: rapaz, é triste, né? Mas ele falou: se for para ajudar a nação, se for para o bem da nação, tá de bom tamanho. Estava lá, resignado, reverendo José dos Anjos. É isso. Vamos ficar em pé? Vamos orar e agradecer a Deus o que Ele tem feito por nós, que Ele já fez, ainda fará, e pedir a Ele que nos ajude a responder adequadamente, com fé, não é? A mensagem do Evangelho. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por nos lembrares nesta manhã de quem somos. Somos novas criaturas por causa da nossa união com Cristo. Senhor, quantas vezes nós nos esquecemos disto? Ou quantas vezes nós, por incredulidade, nós não confiamos naquilo que o Senhor diz a nosso respeito? Quantas vezes nós deixamos de dar a resposta adequada a esses fatos a respeito de Jesus e da nossa união com Ele? Obrigado, Senhor, por nos lembrares isto. Ajuda-nos a conhecer mais e mais o nosso amado Redentor e a entender e a compreender mais e mais o que Ele fez por nós. Ajuda-nos a confiar, a admitir na veracidade destas coisas, a fim de que possamos responder de maneira adequada e assim viver em novidade de vida. Nós oramos agradecidos
em nome de Jesus. Amém.